Vamos começar então pela ordem aqui. Vamos pegar a questão número 1. Essa lista, então, pode pegar, ela está lá disponível no estuda.com. Aí, ó. Só pegar lá a listinha. Beleza? Vamos lá, então, para a questão número 1. Olha aí, ó. Número 1. Esse número 1, ela fala assim para a gente. A dona de uma lanchonete observou que vendendo um combo a R$10, então ela tinha aqui o preço de venda de um combo. Não sei o que é que ela vendia, né? R$10. Preço de venda de cada combo. Com esse preço aqui, ela consegue vender 200 combos. Aí, 200 combos por dia. Para cada redução de R$1 no preço, ela vende 100 combos. Então, se ela reduzir a cada R$1 que ela reduz, ela vende 100 combos a mais. Aí, ó. É igual quando tem aqueles restaurantes que fazem a promoção do dia, né? Eles baixam o preço, então é normal que mais pessoas comprem, porque o preço está mais barato. Certo? Então, esses são os dados do problema. A pergunta que ele me fez foi a seguinte: nessas condições, qual é a máxima arrecadação que ela consegue ter? Qual é a máxima? Como ele falou máxima, pelo que eu já te instruí, essa palavrinha lembra o que para gente? Lembra o vértice. E esse problema é difícil porque eu falo com vocês, quando um problema não der a função pronta, é mais difícil. Você vai ter que elaborar a função disso aqui. Você fala, caracas, quem que é a variável, professor? A variável é aquilo que muda no problema, né? Interessante. Eu não sei fazer a questão, professor, não faço ideia aqui de criar a função. Ele está perguntando a arrecadação máxima. Então, você tem que pensar assim, como é que eu vou criar a função arrecadação? A arrecadação é todo o dinheiro que entra na lanchonete. Não é o lucro, né? É tudo que entra na lanchonete. Igual o Darwin. O Darwin tem aqui as mensalidades. Então, tudo que o Darwin arrecada é lucro? Não. Ele arrecada de vocês, paga professor, paga energia, paga imposto. O que sobra é lucro. Então, a arrecadação é o dinheiro que entra. Como é que eu calculo o dinheiro que entra aqui nessa lanchonete? Eu pego o preço de venda e eu multiplico, não é assim? Pela quantidade de combos que ela vendeu. Hoje eu vendi 300 combos a R$9 cada um. Vendi 300 a R$9. Quanto que eu arrecadei? 300 vezes 9. Então a função arrecadação é a quantidade vezes o preço. Certo? Só que o preço não é fixo. Ele deu uma dica. Quando é R$10, eu vendo 200. Mas se eu diminuir R$1, eu vendo 100 a mais. Se eu diminuir R$2, vou vender 200 a mais. Então o preço diminui e o tanto de combo aumenta. Ele pergunta, qual é o máximo que eu consigo arrecadar? Do jeito que está aqui, ó, quanto que é 10 vezes 200? Você vê aqui do ladinho, ó, por enquanto a arrecadação dela está assim, né? 10 vezes 200. Então ela está arrecadando R$2.000 por dia. Ó, vamos supor, só para você entender a função, vamos supor que amanhã ela faça a promoção do combo. Amanhã eu vou vender por R$9. Se ela vender amanhã por R$9, ela pegou 10, tirou 1.
Quantos combos a mais ela vai vender? A mais 100, 300 combos. Então, amanhã, ela vai vender 200 mais 100. Aí, eu estou montando a expressão para você entender da onde que vem as coisas. Então, descontou R$1, vai vender 100 a mais. Beleza. Aqui daria quanto? 9 vezes 300. 2.700. Olha aí, ó. Aqui é o limite da minha escrita. 2.700. Vamos supor uma segunda situação de desconto. E se eu descontar R$2? 10 menos 2. Vai vender por R$8 o combo. Quantos combos ela vai estar vendendo? 200 mais 100 vezes 2. Esse número aqui, ó, é igual o que multiplica o 100 aqui. Porque o tanto que descontar aqui é o quanto aumenta aqui vezes 100. Quanto daria esse dinheiro aqui? 8 vezes 400. 3.200. Aí. R$3.200. Está aumentando a receita. Ah, e qual vai ser a receita máxima? Não dá para você ir testando. Ah, eu vou olhar agora por R$7. Ah, eu vou olhar agora por quê? Porque pode ser que o desconto seja centavos. Ah, se ela debitasse, por exemplo, R$1,50, você vai pensar em testar R$1,50, R$1,80, R$2,20? Então, qual é o ideal? Encontrar o quê? A função. Então, ó, a função é o seguinte. Arrecadação em função de x. Pessoal, quem é esse x aqui? Na minha função, olha quem é o x. O x é o número de descontos de R$1. Então, ó, o preço é R$10 menos o x. O x é o desconto de R$1. Se o x for igual a R$2, é 10 menos 2. Funciona. Aí fica 200 mais 100. Esse 100 aqui depende do desconto. Se for R$1, eu vendo 100 vezes 1 a mais. Se for R$2, 100 vezes 2 a mais. Então aqui, ó. Essa questão é difícil, tá, gente? Aí, ó. Acabei de elaborar a função arrecadação. Agora você é um cara malandro. Vai aplicar o quê? Distributiva. 10 vezes 200. Quanto que dá? 2.000. 10 vezes 10 vezes 100x. 1.000x. Menos x vezes 200. Menos 100x vai dar menos 100x ao quadrado. Então, a função arrecadação é igual menos 100x ao quadrado mais 800x, que é 1.000 menos 200, mais 2.000. Aí, ó, essa aqui é a função arrecadação. Aí, ó. Então, se ele quer arrecadar, se ele quer vender por 9, descontar R$1, ele bota 1 aqui. Aí ele descobre quanto que arrecada. Certo? Agora a pergunta dele é qual? Qual a arrecadação máxima? Qual vai ser a arrecadação máxima? XV ou YV? A arrecadação máxima, alguém espirrou em casa aí, ó. É aqui, ó, o Y. Então vou ter que calcular o YV para eu ter a arrecadação máxima. Aí, ó, YV. Qual é a formulinha do YV? YV é menos delta sobre 4A. Aí vai ter que ralar uma continha aqui, né? Delta. P ao quadrado. 800 ao quadrado. Então, 800 ao quadrado, menos 4. O A é quanto aqui? O A é menos 100, vezes menos 100, vezes 2.000. Cuidado que é muito zero para a conta, hein?
8 ao quadrado é 64. 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 640 mil. Menos vezes menos dá o quê? Mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 2 mais 3, são 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Olha lá. Então, deu 800 mil mais 640 mil. Então, o delta vai dar quanto? 1.440.000. Aí, ó. Misericórdia, né? Aí, ó. Agora, substitui aqui em cima. Menos delta, menos 1.440.000. 4A. O A é quanto? Menos 100. 4A é menos 400. Menos com menos dá mais. Vamos cortar aqui. 2 zeros. Então ficou 14.400 por 4. 14.400 por 4. 3.600 reais. Essa é a arrecadação máxima. 3.600 reais. Vamos? 14 mil lá em cima? Eu dividi por 4. Por quê? É a fórmula, né? Aqui é o delta que a gente encontrou. Aí é menos delta. 4A é 4 vezes o A, que é menos 100. Aí deu 400. Aí eu cortei 2 zeros. Aí ficou 14 mil, né? E 400 por 4. Ah, entendi. Licença, Azari. Oi? Azari. Ah, tô ouvindo. Na expressão poderia simplificar por 4? Não, não poderia. Por que não poderia? Porque a gente só simplifica equação. Isso é uma o quê? Função. Aqui eu não posso simplificar, porque tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro. Então ficaria A sobre 4. Então melhor não fazer isso. Eu só posso reduzir e simplificar equação, porque tudo que eu faço depois da igualdade eu faço antes. Então função não pode simplificar, função não pode fazer vezes menos 1, tá? Só se virar a equação. Tudo bem? Então tá aí a Obrigada. resposta. Essa questão, de nada, é uma questão clássica, mas ela é sim uma questão difícil. Olha aí, ó, eu achei bem difícil, né? Já conheço essa técnica de resolução, mas é uma questão difícil de resolver, porque ela exige um conhecimento muito alto para o cara conseguir elaborar essa função aí, certo? E o cara foi bem cruel, né? Ele perguntou a área, a regressão máxima, né? Podia perguntar quantos reais ele vai ter que diminuir para ter o máximo, né? Aí seria x do vértice, né? Bem mais fácil. Oi. Aqui tá falando? Esse quadrado é daqui, ó. Porque eu fiz uma distributiva. 10 vezes 200, 10 vezes 100, menos x vezes 200. E aqui ó, ficou menos x, né? Aí, ó. Aí fica quadrado, x com x. Vou para a questão 2, hein, pessoal? Quem está em casa aí, estiver atrasado, tira um print aí que eu vou dar zoom em outra parte do quadro. Se quiserem também ver o quadro todo, fica um pouco menor, mas também funciona. Qualquer coisa me avisa aí. Aí, ó, questão 2 agora, hein? Tchu! A 2 é bem mais fácil que a primeira, né, gente? Vamos lá. A 2 fala assim, ó. Suponha que num período de 45 dias, o saldo bancário de uma pessoa possa ser descrito pela expressão. Então, o saldo bancário é dado pela expressão 10t ao quadrado menos 240t
mais 1.400. Olha aí, ó. Então, esse saldo é dado por uma função do segundo grau. Igual ali, né? Dá vontade de cortar o zero, não dá? O zero do 10. Não pode cortar porque é função. Tá, gente? Nunca simplifique uma função. Aí ele faz algumas perguntas sobre isso. Primeiro ele fala o seguinte, ó. O tempo pertence ao intervalo de 1 até 45. Isso é para quê? É porque a função ela é infinita. Então, ele está garantindo que essa função só reflete o saldo do cara do dia 1º até o dia 45. É um capricho do problema. Aí ele quer assim, né? É correto afirmar. Então, vou ter que ler a letra A e fazer. A letra A fala assim para a gente. O saldo aumentou em todos os dias do período. Você acha isso? Que o saldo aumenta todos os dias? Você fala, como que eu vou saber disso? Gente, uma parábola, ela nunca só aumenta ou só diminui. É parábola isso aqui? Como que é o gráfico de uma parábola? Essa parábola só aumenta? Só diminui? Toda parábola, ao mesmo tempo, só aumenta e também diminui. Essa parábola aqui, por exemplo, ó, ela começa o quê? Diminuindo, diminuindo. Ela chega aqui, esse cara aqui é o valor mínimo, e começa o que agora? A aumentar. Então, esse lado aumenta, esse lado diminui. Então, nunca uma parábola só aumenta ou só diminui. Acontece as duas coisas com ela, mesmo sendo para baixo ou para cima. Então, ele falar que o saldo só aumenta, não tem condição nenhuma. Se você quiser fazer legal o problema, mandar bem pra caramba, né? Aprender a matéria mesmo, você pode fazer o gráfico original e comparar tudo. Quer ver? É bom que a gente fixe essa parte também, né? Que ele podia pedir na questão, qual o gráfico da parábola? Então, ó, se eu faço o gráfico, o que também não é tão difícil de fazer, você entende tudo. Professor, como é que eu faço o gráfico de uma parábola? A primeira coisa para fazer o gráfico de uma parábola tipo essa é o seguinte. Você pode pensar assim. Essa parábola aqui, ela é para cima, porque o A dela vale 10. O B vale quanto? O B vale menos 240. O C vale 1.400. Então, esta parábola aí, tem aqui o plano cartesiano. O eixo Y vai representar o saldo do cara em reais. E o eixo X, o tempo, em dias. Olha aí, ó, o tempo em dias. Essa parábola não é para cima? É para cima. Eu tenho um hábito, eu não sou igual a ninguém, nem sou melhor, nem pior. É só eu, simplesmente eu. Outros professores por aí fazem um gráfico de uma forma diferente. Eu prefiro fazer o gráfico com duas coisas bem fáceis. C da função e vértice. Se eu souber o C da função e o vértice, acabou. O pessoal acha raízes. Para encontrar que as raízes dá muito trabalho. Olha aqui, olha o tamanho dos números. Pessoa, você faz só com isso? Só com isso. Alguém sabe quanto que vale o C da função? 1.400. E o que quer dizer o C da função? É onde ela faz o quê? Aonde ela corta o eixo Y. Ah, aí você marca lá em qualquer lugar. 1.400. A minha parábola passa por aqui. Beleza. Agora, ela é como, né? Se eu souber onde é o vértice, acabou. Vamos fazer aqui o x do vértice. Qual é a fórmula? Menos b por 2a. O b é quanto? Menos 240. Então fica menos 240. 2a. O a é 10. 2a é 20. 240 por 20 dá 12. Aqui, né? Menos com menos dá o que, gente? Mais. Então, o xv é 12. Maravilha. Aqui, ó. O xv
12. Vamos calcular agora o YV? Para você calcular o YV, você tem dois caminhos. Aplicar a fórmula ou colocar o 12 na função. Eu prefiro colocar o 12 aqui dentro. Se eu colocar o 12 aqui dentro, ó, 10 vezes 12 ao quadrado, menos 240 vezes 12, mais 1.400. Então, o YV, 12 ao quadrado, 144. 144 vezes 10, 1.440. 240 vezes 12. Você faz vezes 10, 2.400. Vai dar 2.880 negativo. Aí. Encontrei o Y do vértice. Se você reparar aqui, 1.440 mais 1.400 dá quanto? 2.840. Então vai dar menos 40 aqui, ó. Negativo. Ah, esse aí é o seu Y do vértice. Exatamente. Menos 40. Aqui, ó. XV é 12. Aí. Agora eu faço minha parábola. Subindo. Aí. Aqui eu não posso passar para cá, né? Por quê? Porque aqui é dias. Não existe dias negativo. Está pronto meu gráfico. As contas são um pouquinho grandes, mas valeu a pena. Aí. Qual é o saldo mínimo dele? Menos R$40. Ficou negativo. Esse saldo mínimo aconteceu em qual dia? No dia o quê? 12. Certo? Agora ficou claro. O saldo só aumentou? Não. O saldo aumentou depois de qual dia? Dia 12. Até o dia 12, ó, ele foi diminuindo. O saldo, ó, chegou no mínimo, começou a aumentar. Agora você responde tudo o que ele quiser muito mais rápido. É mesmo? É. Letra A. O saldo aumentou todos os dias. Falso. Já fiz a conta, só olha para cá. Letra B. O saldo diminuiu todos os dias. Falso. Letra C. O menor saldo no período aconteceu no T igual a 12. O menor saldo aconteceu certo. Letra D. O menor saldo no período foi 12. O menor saldo foi 12? O menor saldo foi quanto? Menos 40. Então é falso, ele está querendo te confundir. Letra E. O saldo ficou positivo todos os dias. Falso. Você viu, né? Dá um trabalhozinho, mas você responde tudo muito mais rápido na questão. Aí. Então deu a letra C. C de semente. Se você for sentimental, C de sentimental. Ou C de ser humano. Melhor, né? C de ser humano é chique, né? C de ser humano. Tem aluno do 6º ano, minha esposa dá para o 6º ano, que escreve ser humano, tudo junto. Oh, maravilha! Pô, velho, ser humano, tudo junto, velho. Tem nem H não, é ser humano. Jesus amado. E essa aí, a questão, foi muito difícil essa ou mais tranquila? Não preciso fazer o gráfico, eu fiz para você ver. E você me deu razão, né? Se eu tiver o vértice, onde ele faz a curva, e o C, não tem errada na questão, não. Então tá aí a número 2. Pessoal de casa aí, tudo bem? Pessoal, eu vou ler o chat aqui, mas eu não leio toda hora não, hein? Tem que usar um microfone para falar. Mocofone. Vamos lá então. Aqui, ó, se eu for repetir alguma coisa, seguinte, não sei o que quer que repete aqui, mas o que eu fiz aqui foi o seguinte. O Azari. Ah, agora sim.
É a parte do cálculo Qual o do. cálculo? Do YV? É isso mesmo. Porque eu Uai, me se eu confundo. sei, esse aqui não é o XV? Ó, esse é o XV. Para calcular o YV, eu tenho dois caminhos. Eu Mas posso esse fazer assim. 12. Mas O 12 esse 12. Por que que ele aqui, tá aí nesse lugar? porque quanto vale o XV? Não é 12? Ah, sim, sim. Então, se eu vou na função e substituo pelo XV, eu vou encontrar o YV. Sabia Tá, disso? mas aí você passou. Mas você passou 12 multiplicando com Não. 10. Eu não entendi essa 12 ao parte. quadrado, 144 vezes Hum. 10. Aí, faz primeira potência, depois multiplica. 240 vezes 12, mais 1.400. Eu só coloquei o 12 no lugar do tempo e encontrei o que? Uma expressão numérica. Não passei para lugar nenhum, não. Isso aqui é uma expressão numérica. Mas se você não conseguir fazer assim, não tem problema. Eu Uhum. substituí o 12 aqui dentro. Ó. Se eu substituo, Então, no caso, o 12 seria o T. é o XV, isso aí. É o tempo. Não, o tempo, né? É, o tempo. Entendi. Se você quiser usar essa fórmula aqui, pode também, tá? Ó, vai dar a mesma resposta, né? A gente até usou na questão número 1. Uhum. Eu quis evitar essa fórmula. Você acha que é fácil fazer o delta aqui? Não, 240 ao quadrado. acho Mas que pode fica fazer mais se quiser. difícil. Entendeu? Aham, entendi. É porque na aula eu vou te dando uns recursos a mais também. Mas pode usar a fórmula sem problemas. Encontra o delta, bota aqui e substitui. Vai dar exatamente menos 40 na resposta. Você só substituiu mesmo, entendi. É, só É, isso que eu fiz. valeu. Toda função que você substitui o xv, você vai encontrar o yv. Fica a dica. Quem está falando comigo? Eu, Ellen. Ah, Ellen. Só vai ser Uhum. diferente, Ellen. Nem parece você. Ah, Acho que é o acontece. tempo que passou, né? A gente ficou sem contato, né? Pois é. É. Sim, acho que foi mesmo. Ah, Todo mundo muda um pouco, né? é. Eu mudei bastante para melhor, né? Mais bonito, né? Com certeza. Só faltou seu café aí, Azari. Tô sentindo falta do seu café. O café acabou da escola. É mole? Botaram um pinguinho de Ah, não é café só ali. possível. Fiquei bravo hoje. Vamos lá então. Questão agora 3, hein? Alguém tentou fazer alguma questão aí? Quer perguntar alguma outra? Se quiser, a gente faz aí também, tá? Ó, quem tá em casa copiou a 2 já? Posso mudar o zoom? Vamos mudar aqui, hein? Já. Ó, aí. 3. A 3 é o seguinte. Tem um desenho, né, um gráfico que foi dado na questão. O gráfico é esse aqui. Aqui ele me deu volume na unidade litros. E aqui ele me deu tempo, que é o T de tempo em horas. Beleza. Aí o gráfico ele tem dois segmentos, né? Um segmento mais inclinado, sim, e um menos inclinado. Aí esse ponto aqui é o ponto 2.800, 2 ligado com 800. E aqui tem outro ponto, 3,5 ligado com 1.000. Aí, ó. Com 1.000. Agora vamos ler a questão para que todos possam entender aí o que ele perguntou nesse bagaço aí. Sentar aqui que meu pé tá doendo. Rapaz, professor é igual atleta, né? A gente perde até o ritmo, sabia? Ficar em pé. Não cabe um gordinho na cadeira. Vamos ler aqui.
botar os óculos. Consigo ler sem óculos. Ó, uma caixa d'água que está inicialmente vazia, lá começa do zero, tem capacidade de 1.000 litros. Essa caixa é abastecida durante 3 horas e meia. Está no gráfico, 3,5. E está completamente cheia. Sim, porque chegou até 1.000 litros. O volume de água é função do tempo. Após a redução do fluxo de água... Redução do fluxo de água? Como assim, professor? Redução do fluxo de água? Gente, aquela caixa foi cheia. Certo? Ele pergunta o seguinte: após a redução do fluxo de água, o tempo necessário em minutos para que esse volume atinja exatamente 900 litros. Após a redução do fluxo. O que é isso, redução do fluxo? Gente, a caixa, o reservatório, ele encheu completamente. Esse ponto aqui fala o quê? 1.000 litros em 3 horas e meia. Me fala o seguinte, o fluxo que ficou enchendo a caixa, porque o tempo foi passando e a reta foi subindo. Esse ir subindo aqui quer dizer o quê? Que está enchendo. Ó, ela encheu mais depressa na primeira parte ou na segunda parte? Mais depressa. Eu não perguntei, encheu mais. Mais depressa. Na primeira parte, na segunda. Porque aqui tem duas partes. Primeira, segunda. Ela encheu mais depressa na primeira parte. Por quê? Porque está mais inclinada a reta. Quer entender melhor? Você lá enchendo uma piscininha de plástico, aquelas piscinas de plástico. Verão, todo mundo compra uma daquelas, já comprou, já tomou banho naquela, né? Uma piscina de plástico. Você comprava lá e chegava em casa todo feliz, né? 3, 4 dias estava tudo sujo, estourava a piscina, vazava tudo, né? Mas no dia era legal, né? Sempre tem aquele gordinho que quer pular e espalha a água toda. E assim vai. Aí tô lá na piscininha, enchi a boia principal, né? Inflável. Aí fui lá e liguei a mangueira. A mangueira tá lá, enchi na piscina. Quando eu abro a mangueira e deixo aberta, a vazão de água é constante. Tá enchendo. Eu posso diminuir a água? Posso. É só ir na torneira, fechar um pouco. Aí se eu fechar um pouco de água na torneira, a mangueira fica com menos pressão. Então eu estou o quê? Diminuindo o fluxo de água. Nesse gráfico aqui, aonde que o fluxo foi diminuído? Com quantas horas? 2. Exatamente nesse ponto, fluxo diminuído. Aí, ó. Nesse ponto aqui. Porque agora está mais devagar, ó. Se você calcular a taxa de variação do trecho 1 do trecho 2, você percebe isso. Taxa de variação é isso, né? É o fluxo de água. Litros por hora. Se eu fizer isso, eu descubro. Beleza? Aí qual é a pergunta do cara? A pergunta dele. Quanto tempo se passou depois que eu reduzi o fluxo para atingir 900 litros? Gente, se eu quiser, olha aqui, ó. O 900 está aqui no meio de 100 e 800. De 1.800. Não está no meio? Está no meio, ó. Então, se eu vier aqui, ó, vai encostar lá na reta. Aí, ó, encostou aqui, faz de conta, ó. Aí ele quer de você esse intervalo aqui. Quanto tempo se passou após reduzir o fluxo para a caixa atingir 900? Aí. Se eu quiser, eu posso responder isso de cabeça, muito rápido. Vamos fazer uma continha mínima aqui.
Olha bem, hein? Nesta segunda parte, o que você entende? Ó, aqui é 1,5, né? Em 1h30, segunda parte, hein? Em 1h30, quantos litros de água foram enchidos em 1h30? Quanto? Do 2 era 800, 3,5 era 1.000. Então, se eu pegar aqui, ó, quanto de água que encheu? 200 litros. Ah, em 1h30 encheu 200 litros. Aí, beleza? Do 800 para o 900 são quantos litros que tem que encher? 100. 100 litros. Vai demorar quanto tempo? Se para encher 200 litros demorou 1h30, daqui até aqui eu não sei o tempo, mas eu sei a litragem. 100. Aqui. Aqui, né? É 100. Metade, né, gente? Metade, né? 200, 1,5. 100 é a metade. Quanto que é a metade de 1,5? 0,75 hora. Está em horas. Ah, o cara quer em minutos, pessoal. Minuto. Ah, ele quer em minuto? Quer. É só pegar o tempo em horas e multiplicar por 60. Olha lá. Para passar de horas para minutos, multiplica por 60, porque 1 hora tem 60 minutos. E 0,75 vezes 60 dá quanto? 45 minutos. Então vai demorar 45 minutos, é o que ele quer, né? Um intervalinho, para atingir 900 litros. Se ele perguntasse, qual o tempo total para atingir os 900? Ah, o tempo total, professor, é daqui até aqui. Aí daria o quê? 2 horas e 45 minutos. Como ele quer só o tempo após a redução do fluxo, então é o próprio x aqui, né? Esse intervalinho aqui. Aí, ó. Questão top também. Deu aí qual letra? Letra B. B de bucéfalos. Olha aí, ó. B de bucéfalos. Pode crer? Quem quiser, gente, tem outra forma de fazer. Ai, professor, eu encontrei a função. Aí você encontrou a função, você coloca o 900 e encontra o x. Vai dar bem mais conta, né? Ali, ó, eu usei uma regra de 3. Lembrando que para usar a regra de 3, eu tenho que usar o quê? A variação. 1,5 está para 200, x está para 100. E por que 100? Porque do 800 para 900 é 100. Então está aí respondido a questão 3. Eu não vou conseguir fazer as 10 questões, então vou escolher uma outra aqui agora, hein? Ó, uma outra boa questão que vale a pena de fazer aqui é a número... Gordo é tenso, velho. Bicho gordo percebe que tá gordo, sabe quando? Quando ele vai amarrar o sapato de manhã cedo. Não consegue, a barriga não deixa. É tenso, tá? É difícil. O gordo amarra o sapato na cama. Eu sou gordo, eu faço isso. Aí eu sento na cama, deito para trás, ó. Aí vai lá e pá no sapato. Você sentar na cama com a esperança de alcançar o pé, já era. Dá futuro não. É, eu tô bem gordinho também. Mas nada se compara ao meu amigo Rossi, né? Rossi tá falando que tá magro. Corcunda, Notre Dame. Vamos pegar uma aqui agora. Eu vou escolher agora a questão 5, hein? 5. A 5 vale a pena fazer, ela tá maneira. Vou de prova a questão 5. Vamos mudar o zoom aqui. Vamos para 5 então agora aqui. Mudando de zoom. Zoom é aqui.
Questão número 5. Pá! Aí está o espaço para a questão 5. Assim que é maneiro. Olha como é que ela fala 5 aqui, quer ver? O cara fala o seguinte. Um fazendeiro, ele quer fazer um cercado para botar galinha, pato, ó, para botar galinha, pato. Aí tem na fazenda do cara tem um rio, assim, ó. Aí, ó. Tem um rio, certo? Aí nesse rio aí, ele vai construir aqui na lateral do rio um espaço retangular para criar animal. Galinha, pato, marreco, boi, o que ele quiser criar, né? É dele a fazenda. Ó, vai fazer assim, ó. Cercar uma área assim. Aí ele quer aproveitar, eles fazem muito assim para criar porco, né? Porque o porquinho vai no rio e bebe a água. Ele não vai cercar, botar muro ou cerca no rio. Né? É legal o animal ter acesso ao rio, né? E porco não costuma entrar na água, não. Ele não gosta muito, não. Não se chama porco, né? Porco odeia banho. Então o porquinho não vai só tomar água. E é legal que vai ficar uma parte úmida aqui, vai virar laminha, né? E o porquinho adora a laminha, né? Olha lá. Aí sabe o que ele fala no problema? Que o dono da fazenda, ele tem 60 metros de cerca para colocar aqui. Ele pode cercar isso de várias formas diferentes, não pode? Ele pode colocar 20 metros, 20 e 20. Dá 60? Dá. Colocar assim, 40, 10. Dá 60? Dá. Ele pode colocar 15 e 15, 30. Mais 30, 60. Só tem um detalhe importantíssimo da matemática, né? Que a gente tem que ficar prestando atenção. Ele vai gastar esses 60 metros, mas cada escolha que ele fizer vai dar o quê? Uma área diferente. É mesmo? Vai dar uma área diferente? Vai dar uma área diferente. Só uma suposição para você ficar esperto. Eu vou apagar, não copia não, hein? Se ele colocar aqui, ó, 40, 10 e 10. Gastou 60? Gastou. Qual foi a área que ele cercou? Área. 40 vezes 10, 400 metros quadrados. E gastou esse tanto de cerca. Aí um cara diz, nossa, você é muito bobo. Por que você não colocou, sei lá, 15, 30, 15? Gastou 60? Gastou. Mesmo dinheiro. Quanto que é 30 vezes 15? 450. Aumentou a área. Ele ganhou 50 metros quadrados por uma escolha. Caraca, professor. Pois é. Dependendo da escolha, a área aumenta ou a área diminui. Aí qual é a pergunta do cara? Qual é a máxima área que ele consegue cercar? A pergunta dele é: qual é a área máxima que ele consegue cercar aqui? Vou fazer tentativa? Não tem como. Eu vou montar a equação da área, a função, né? A área depende de x. Você escolhe. Então aqui também é x, né? Porque é retângulo, são iguais. Gente, se aqui é x, eu tenho um total de 60, quanto que eu ponho aqui? Aqui é x, x e eu tenho 60. Se fosse 10 e 10, você vai botar quanto aqui? 40. É 60 menos esse, menos esse. Então, em função de x, concorda? É a sobra. Aí, então ele quer a área máxima. Sim, eu vou achar a função da área. Retângulo,
base vezes a altura. Então, a área em função de x é igual a 60 vezes x, menos 2x vezes x. Aí, galera, acabei de encontrar. A área é dada por essa fórmula aqui. Se o cara usar x igual a 10, beleza. X igual a 20, beleza. Ele põe ali na fórmula, certo? E manda ver. Tranquilo? Só que ele quer a área máxima. Como eu te disse, né? Várias vezes, essa palavrinha máxima lembra o que pra gente? Lembra vértice. E aí, XV ou YV? É vértice, XV ou YV. Ele quer a área máxima. A área está aqui, ó. Ah, professor, é o YV, né? Isso aí. Então, a área máxima será dada pelo Y do vértice, que é menos delta sobre A. Vamos calcular o delta aqui? Vamos. Para calcular o delta, B ao quadrado. Quem é o B aqui? 60. 60 ao quadrado. Menos 4. O A aqui é menos 2. E o C vale quanto? 0. Se o C vale 0, vai zerar essa parte toda. Então, delta igual a quanto? 36 com 2 zeros. Aí o delta. Então, a área máxima é igual menos delta, menos 3.600, 4A. O A é menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Portanto, positivo, né? Menos com menos, 450 metros quadrados. Esta é a área máxima que ele consegue cercar aí. Deu a letra E de helicóptero. Letra E de helicóptero. Eis a questão 5. Foi fácil essa? Melhor do que as outras? Mais fácil, né? Sempre que perguntar a área máxima, você tem que calcular a área em função de x. Aí depois você vai lá e faz o XV ou YV. Para ser XV, o que tinha que ser a pergunta? Ah, qual deve ser as dimensões do retângulo para ter a área máxima? Aí você ia encontrar o x, né? Aí o x é um lado, aí você usaria para calcular o 60 menos 2x. Então tá aí a questão 5 resolvida. Ó, vai lá. Alan quer fazer cocô. Nada. Falei, Alan quer ir no banheiro. Ao banheiro. Alan Ramos. Alan Ramos. Vou fazer agora a número 8. Número 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu escolho a questão 8. Vamos fazer a 8 agora. 8. A 8 fala assim. Uma grande empresa exploradora de minério de ferro possui uma função de oferta mensal de minério expressa pela fórmula. Então, é a fórmula de oferta. O que é oferta, hein? Oferta é o tanto que ele produz. Ele está ofertando para você o que ele faz. Isso que é oferta. Ele chamou de P, essa oferta aí. X ao quadrado mais 5x. É a função oferta. Aí, ó. Aí, logo para frente, lendo o texto, ele fala o seguinte. Em que P é o preço e X é a oferta em milhões de toneladas, certo? Então, preço, o P aqui, então, para a gente, é o preço, certo? De cada tonelada, em reais.
E o X é o quê? É o número de toneladas. Beleza? É o custo, né? É o que ele faz para vender aí. Se a função demanda, o que é demanda? Demanda é a procura, é a venda dele, né? Então a função demanda é igual a menos 5x mais 200. Então a demanda também é o quê? É o preço que ele vende o produto. E o x é número de toneladas. Mesma coisa, certo? Então o D também é o preço. Vou botar aqui também para você, ó. Certo? É o preço de venda ou preço de custo. A pergunta é muito basicona. Então, o preço de equilíbrio de mercado, quando os dois valores coincidem. Ele quer saber o preço de equilíbrio. O que você entende com equilíbrio? Igualdade. Quando os dois coincidem. Então, se os dois coincidem, quer dizer o quê? Que o P vai ser igual ao D. Ele fala na questão isso. Olha lá. Preço de equilíbrio quando os dois coincidem. Então, vou igualar os dois. Certo? O P está aqui em cima. X ao quadrado mais 5x igual a menos 5x mais 200. Aí. Então ficou aqui x ao quadrado mais 5x. Esse está menos, passa mais para cá. E esse está mais, passa o que para cá? Menos igual a... Então x ao quadrado mais 10x. Aí. Agora eu vou encontrar aqui o x1 e o x2, né? Você pode aplicar delta, forma de Bhaskara, né? Delta é igual b ao quadrado, vai ficar 10 ao quadrado. Menos 4, vezes o a, que é 1, e o c, que é menos 200. Aí. Quanto que é 10 ao quadrado? 100. Mais, porque é menos com menos, 800. Então, delta igual a 900. Então, o meu x é igual. Menos b, vai ficar menos 10. Mais ou menos esta raiz quadrada, que é 30. 900, né? 2a. 2a vai ser 2. Então, aqui eu tenho o x1 e o x2. Devo 10. Devo 30. Devo 40. 40 divide por 2. Devo 10 e tenho 30. 20. 20 divide por 2. Eu tinha um aluno que falava divide. Aí, ó. Bonitinho demais. 10. Qual que serve? Só o positivo. Por quê? Ué, porque X é o número de toneladas. Então, o 20 não serve. Tem como ter negativo, né? O 10 aqui, ó, é a massa. Então, o preço de equilíbrio é para 10 toneladas. O cara que for apressado vai procurar o 10 para marcar aí. Tem 10 para marcar aí? Não tem 10, ainda bem. Senão ia errar. Qual é a pergunta dele? O preço de equilíbrio. Ah, ele quer o preço. O preço depende das toneladas. O preço é x ao quadrado mais 5x. Então, para calcular o preço, eu pego a função do preço e agora substituo o x por 10. Então, o preço vai ser igual a 10 elevado ao quadrado mais 5 vezes 10. Então, o preço é igual a quanto? 100 mais 50.
Qual é o preço? R$ 150. Aí. Agora você marca aí. Letra D. Letra D. D jeans. Acho que essa foi a mais fácil de hoje, né? Igualar só ali. Número 8. Pessoal de casa aí, alguém quer falar alguma coisa? Queria ouvir a voz de vocês. Ninguém fala comigo. O pessoal de casa é muito tímido. Quando vem para a aula, parece que cada um tem umas 30 bocas. Não é não? Aí em casa ninguém fala nada. Ellen gosta de falar, né, Ellen? Cadê ela aí? Ellen participa do áudio da sala. Acho que Ellen foi almoçar. Me largou sozinha aqui. Foi almoçar, né, Ellen? Largou a aula, né? Sabendo já. Pior coisa é ficar no vácuo. Azari. Opa! Temos um ouvinte para participar, gente, na rádio. Alô, qual o seu nome? De qual cidade você está falando? Ana Luísa Vila Velha. Muito bem, Ana Luísa. Você agora vai participar da Rádio Azari. Vou te fazer uma pergunta, pode? Não, pode passar para a próxima questão, tá tudo bem. Não, eu quero fazer uma pergunta para você. Tá, faz a pergunta. Uma pergunta para você. Você tem 10 segundos para responder, hein? 10 segundos para responder, hein? Meu Deus. Qual o nome do pintor que pintou o quadro Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Quem? Leonardo da Vinci. Ganhou. Ganhou uma caixa de bombom. Pode passar aqui na rádio para buscar uma caixa de bombom. Sabia que essa pergunta foi feita na rádio de verdade? E o cara falou assim com a pessoa: você tem 10 segundos para responder. Aí sabe o que a pessoa falou? Ah, não! Da 20. Aí o cara ganhou o prêmio! Entendeu a piada? Entendi, eu entendi. O meu pai conta essa piada. Seu pai conta essa piada, né? É piada de velho, tá vendo? Então tá, vamos para a próxima então. Tá bom. Valeu. Viu aí, ó? Tivemos uma participação na Rádio Azari. Na próxima vez eu vou sortear, sabe o quê? Quem ganhar o prêmio? Vou dar ponto extra em matemática. Aí eu vou ter que distribuir senha, né? Apaguei a 8. Ia pagar 5. Foi mal, gente. Acho que eu devo de copiar, né? Vamos lá então para a próxima questão. Aqui na sala agora uma pessoa assim, pessoa faz a questão 9 para a gente aí. Porque aqui na sala está bem participativo, pessoa falando, estão participando, todo mundo copiando. Tá uma confusão aqui na sala, gente. Tá todo mundo muito envolvido assim, sabe? Então vamos lá. Número 9. A 9 é até de uma aula que eu dei para vocês já sobre ela, né? Aquele lance de função, lembra? Custo, lucro, receita. Acho que eu comentei um pouquinho com vocês. Uma aula que eu dei de função comercial. Lucro, custo, receita. Tem essa aula aí. Estava dormindo, eu acho, esse dia. Vamos lá então. Número 9. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. Então, essa empresa produz. Então, X aqui para a gente é o número de lotes. Para quem não sabe, né, lote é um conjunto de coisas, né? Tipo assim, vou fabricar hoje 400 frascos de remédio. Esses 400 frascos é um lote. Eles fazem isso porque se houver algum problema, eles sabem qual foi o dia da fabricação e bota lá, lote número 1, né? Foi fabricado no setor tal da fábrica, na data tal, pelo operador tal. A gente não sabe disso, porque é tudo codificado. Mas se der algum problema, eles sabem localizar qual foi o dia e sabem qual é o conjunto de coisas que estão com problema. Isso que é lote. Então tá bom, não é lote de espaço para construir casa, não. Então, um lote mensalmente. O valor mensal resultante da venda é dado pela função. Vendas é dado pela função 3x² mais
Mais não, né? Menos 12x. Isso aqui é o valor mensal. Ah, vamos supor, ele fabrica 10 lotes. Ele põe aqui 10 ao quadrado menos 12 vezes 10. Aí eu vou ter o valor da venda daqueles 10 lotes. E o custo para fabricar também deu aqui embaixo para a gente. O custo é 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Aí, ó. É o custo de fabricação. A pergunta dele é, então, quantos lotes mensais que ela tem que vender para ter lucro máximo? Então ele pergunta quantos lotes para ter lucro máximo. Cara, ele falou a palavrinha máximo. Mais uma vez, quando fala a palavrinha máximo, o que você vai lembrar? Vértice. Vamos ver se é XV ou YV. Só que é para ter lucro máximo. Aqui tem o lucro? Não, aqui não tem o lucro, né? Para eu descobrir o lucro de alguma coisa, eu pego o preço de venda e subtraio pelo preço de quê? Custo. Isso que é o lucro, ó. Venda menos custo. Então, a função lucro vai ser... Qual é a função venda? A função venda é 3x ao quadrado menos 12x. Menos o custo. Menos, abre o parênteses, 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Aí você lembra aquela aula do oitavo ano? Oitavo ano, né? Para que eu aprendi aquele monte de coisa de somar x quadrado? Eu falava assim com vocês, ó, negativo antes, é o oposto do polinômio, troca todos os sinais. É para isso, tá vendo? Então aqui eu repito essa primeira. Aí todo o valor do custo vai sair com o sinal trocado, ó. Vou pegar aqui, ó, eu até escrevi assim para você, ó. O oposto. Ah, o oposto é o sinal contrário. Aí, ó, mais 40, mais 40. E o 5 negativo porque está positivo. Aí. Agora vamos dar uma enxugada aqui. 3x quadrado. Eu junto com menos 5x quadrado. Vai dar menos 2x quadrado. Devo 12 e tenho 40. Quanto sobra? 28. E repete o mais 40. Pronto. Essa é a função lucro. Ah, aí, ó. Essa é a função lucro. Certo? Então, agora, quantos lotes eu tenho que vender para ter o lucro máximo? Ele está perguntando o X para ter lucro máximo. Então, se ele quer o X, ele quer o quê? O X do vértice. Então, eu faço X do vértice menos B sobre 2A. Então, o XV é igual. O B aqui é 28. Não vai simplificar a função, porque não pode. Então, aqui é menos 28. Dobro do A. O A é menos 2. O dobro é quanto? Menos 4. Aí, ó. Portanto, o X é igual a quanto? 7. Então, ele tem que vender 7, fabricar e vender 7 lotes. Para quê? Se ele fabricar e vender 7 lotes, está garantido que ele vai ter o lucro o quê? Máximo. Olha lá. Feita a questão 9. Maneira, né? A questão número 9. Deu que letra aí, questão 9? O 7 está em qual letra aí? Letra C? D? Letra D. D de jeans. D de jeans. Estou apagando a questão 5. Quem não está vendo aí, apaguei. Vamos lá. Vou fazer para você agora uma questão de folha. É a questão número 4. Essa 4 aqui, né, cara? Aqui no quadro hoje não teve nenhuma questão que eu posso dizer que foi ridícula, né? A mais fácil foi aquela da demanda e da oferta, que a gente igualou e encontrou.
Vamos botar ela como fácil. O resto tudo média para cima. A questão 4, na minha opinião, é uma questão difícil, tá, gente? Por que difícil? O cara me deu um gráfico que ele falou que nesse gráfico representa a decolagem de um avião. O avião vem, sai do solo a 45 graus, né? E tem um ponto aqui que ele vai fazer uma parábola para subir. Você fala, caracas, professor. Pois é, cara, olha que questão trash. Aí o avião faz esse movimento aqui. Calma aí que eu vou dar o zoom para vocês verem. Então ele deu para a gente esse gráfico aí, na questão. Certo? O gráfico foi dado. E ele falou o seguinte. Essa parte aqui, a partir desse ponto aqui, reta, parábola. Essa parábola aqui obedece essa fórmula aqui. A parábola é menos x ao quadrado mais 14x menos 40. Aí. Essa parábola aí. Sabe qual é a pergunta dele? A pergunta dele é a diferença entre o ponto P e o ponto V. Ele quer de você essa diferença aqui, ó, de altitude. Chamar de D de diferença. Olha só o que ele quer de você, cara. Ele fala, misericredo, professor. É isso que ele quer de você. Aquela diferença ali. Cara, primeiro, você vai precisar aqui, ó, do Y do vértice. É o ponto mais alto, tá, gente? Dá para achar facilmente o Y do vértice? Dá. Tá aqui a fórmula, a função. Então, ó, Y do vértice menos delta por 4A. O delta, B ao quadrado, 14 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, e o C, que é menos 40. Então, o delta aqui vai dar 196 menos 160. Mais 160, né? Não, menos 160. Porque é menos com menos, mais com menos, menos. Então, o delta deu quanto? 36. Aí. Então, menos delta vai ser menos 36. 4A. O A é menos 1. Menos 4. 9 quilômetros, né? Ele falou que essa é a altitude em quilômetros. Aqui é 9. Agora falta achar aqui, querido, ó. Aí depois é só subtrair os dois. Agora, como é que eu faço para encontrar esse ponto aqui? Agora vem a matemática pesada, hein? Pesada é. Esse ponto aí, ele tem um x e um y. Sabe o que eu sei aqui? Que esse ponto P, o x é igual ao y. E também vou colocar o A no lugar de quem? Já que são iguais, na parábola. Então, eu vou lá na parábola e coloco. A parábola é f de x, 14x menos 40. Aí eu boto o A aqui e o A no lugar do x, já que são iguais, né? Olha aí, ó, 14A menos 40. Passa para cá aquele A, vai vir A positivo, menos 13A mais 40. Por que menos 13A? Porque tem um A aqui, vai vir menos 14. Menos 14 mais 1, menos 13. Delta, B ao quadrado, é o menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 40. Então, delta é igual a 169 menos 160. Delta igual a 9. Então, A é igual a 13, que é o menos B, mais ou menos raiz de 9, que é 3, dobro do A, né? O A da função, né, gente? Que é aqui na frente, né? 1. Dobro de 1 é 2. Então, aqui eu tenho o A' e o A duas linhas. 13 mais 3, 16. Divide por 2, 8. 13 menos 3, 10.
Divide por 2, 5. Aí você fala agora, Luiz Felipe. Luiz Felipe ou João Felipe? João Felipe. João Felipe está aqui presente. Aí fala assim agora. Qual que eu pego, João? O 5 ou o 8? Sabe o que é isso aqui? Eu peguei esse ponto de interseção e botei na função. É porque a reta, ela vai cruzar com a parábola 2 vezes. Aqui em cima e aqui. 2 vezes. E todo ponto que está em cima dessa reta, que faz 45 graus, tem um x igual a y. Então, esse ponto é o primeiro. 5, 5. Quem é esse ponto aqui? Lá em cima, ó, é o 8, 8, né? Aqui no caso, né? Vai descer um pouquinho aqui, né? Aí, ó. 8, 8. 8, 8. Como eu quero 5, né? Então aqui é 5. Aí, ó. Agora eu faço a diferença. 9 menos 5. Que é a pergunta dele. Questão difícil, tá, galera? Nem tanto assim nos cálculos, mas 4 quilômetros. Certo? Então aqui o 8, para esse problema, não serve, porque está depois do que eu quero. Então está aí respondido uma questão difícil da folha. Beleza, Creuza?